Olá pessoal, vamos falar hoje sobre funil de vendas e Bitrix 24, discutir um pouco da gestão do funil de vendas, otimizações, automações no processo comercial com Bitrix. Sou CEO da ByteBio, consultor, especialista Bitrix 24. A ByteBio ela é uma parceira oficial Bitrix 24 aqui no Brasil e a gente tem atendido vários clientes onde pude compartilhar com vocês aqui nessa apresentação algumas experiências e mostrar como a gente pode automatizar, melhorar os processos comerciais das organizações de pequeno, médio e grande porte. Com isso, os nossos processos de negócio aqui na ByteBio envolvem gestão comercial, gestão operacional, gestão de projetos, GED, que é Gestão Eletrônica de Documentos, gestão financeira e gestão da comunicação. Tudo isso aqui, de certa forma, integrado, já que o processo comercial, muitas vezes, em algumas empresas, estão relacionados a projetos e envolvem grande fluxo operacional, visando aí uma operação fluida. E, com isso, também a comunicação, alguns artefatos que são gerados aí pelos documentos e, naturalmente, a gestão financeira. Então, vamos começar aqui discutindo um pouco sobre funil de vendas, que nada mais é do que toda a jornada do processo de vendas de um produto ou serviço que uma empresa ela se propõe a fazer. Então, essa jornada comercial, ela tem o que nós entendemos de funil, que pode ser representado, por exemplo, neste esquema, onde nós temos com marketing e outras estratégias de venda, outras ações, todo o esforço de atração, gerando tráfego. Esse tráfego, então, ele acaba gerando visitas. Vamos pensar em um website ou em um sistema online, e isso serve também, por exemplo, para lojas físicas, caso queira pensar num tráfego de pedestres em frente a uma loja, as pessoas que entram na loja, assim como as pessoas que entram no site e aquelas que deixam o seu contato ou algum tipo de e-mail, telefone, nome, nós capturamos esses leads, que são potenciais clientes referenciados, e assim a gente pode converter em oportunidades, em negócios, entrando num pipe de vendas e com isso converter para clientes. Muito bem, então o que seria essa gestão do funil de vendas? Como que a gente consegue controlar todos os negócios ou os leads, em que fases eles estão, quais foram as últimas comunicações, as ações efetuadas com estes contatos, quem já foi qualificado ou qual motivo. Então, toda essa gestão das situações que ocorrem no processo comercial devem ser facilmente gerenciadas, ainda mais nos tempos atuais, onde a concorrência é muito grande e esses processos de automação nos permitem a vantagem competitiva. E com isso, a gente também pensa numa nutrição desse funil de vendas, que seria a forma de capturas com diferentes canais, por exemplo, no marketing digital, com o chat ao vivo, com as redes sociais ou os formulários no Facebook, por exemplo, formulários web espalhados pelo site em outros lugares, telefones e até mesmo contatos presenciais que acabam nutrindo aquele funil. Então, veja que de uma forma simbólica a gente pode ver todo o esquema, um fluxo lá no topo com o marketing digital, com ações de vendas, como visitas, telefonia, site, chat online, todo esse aparato aqui gerando um esforço para que isso seja lá no final vendido. Então, se nós fizermos uma comparação, a gente percebe que o tráfego ele é promovido por todas essas ações. Os visitantes, então, quando a gente pensa no negócio digital, a gente pode lembrar de um website, de uma landing page, de uma fanpage, e assim a gente espera que todo esse tráfego, todos esses visitantes, eles caiam ou sejam aqui gerenciados em um CRM, que é onde faz a gestão do relacionamento com o cliente para que se possa trabalhar o processo comercial e assim partir para a venda e ter o ganho daquela oportunidade, daquele negócio que
a gente tem estabelecido. Então veja que realmente é uma jornada, desde quando o usuário está aqui em cima, né, até ele ser convertido. Essa jornada ela é realmente, em alguns casos, complexas e em outros momentos mais diretas, e assim a gente percebe que nós podemos então ter diferentes tipos de funis gerenciando as etapas. Cada negócio tem as suas etapas, e esse funil também você pode pensar no funil comercial, que você tem uma etapa, por exemplo, de um novo negócio, posteriormente uma de fechamento, ou então uma anterior de orçamento. E para que a gente possa fazer toda essa gestão de acordo com o seu negócio, é preciso também que tenha ferramentas que sejam customizáveis, que nos automatize o processo e seja realmente simples de trabalhar para que toda a equipe de venda esteja aí aderente a ela. E é com isso que surgem então as ferramentas, né, de CRM, que é Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento do cliente, numa tradução livre aí para o português, que eu também gosto muito de pensar numa gestão de relacionamento dos contatos, né, já que às vezes o CRM ele nos traz uma gestão de relacionamento, não só no aspecto comercial, mas no processo de pós-vendas, ou então no processo de comunicação, mesmo que seja institucional. Ele é muito importante para o registro das atividades, de tudo aquilo que a instituição ou as pessoas dessas instituições realizam, os tipos de contatos entre elas. E assim, a gente apresenta aqui o Bitrix 24, que é uma das plataformas mais completas, com o melhor custo-benefício no mercado. O Bitrix 24 é relativamente novo, embora a marca Bitrix ela tenha surgido nos anos 90, no final dos anos 90 e 98, a Bitrix 24 ela lançou uma versão cloud na nuvem a partir de 2012, e já em 2016 e 2017 figurou aí entre os principais CRMs, bem como no ano de 2018, pela revista PC Magazine, num review entre os top 10. Ela tem crescido em todo o mundo, mais de 3 milhões e meio de empresas, de usuários, né, de empresas de todo o mundo já se registraram, já conheceram, tiveram a oportunidade de utilizar o Bitrix 24. E o bacana do Bitrix é que ele deixa de fato a empresa unida, porque ele é um sistema, ou melhor, uma plataforma completa de gestão. Então vem desde a parte de rede social interna, parte de tarefas e projetos, tudo a parte de comunicação com bate-papo, vídeo, a parte de áudios, assim como telefonia. E aqui temos o CRM, que integra com e-mail, com calendários, o Bitrix 24 Drive, né, com toda a parte de arquivos, além de documentos online integrados aí às principais players, né, ou ferramentas ou suítes do mercado, como Google Docs, Microsoft e também outras disponíveis aí, sendo possível fazer a integração, além dos aplicativos para celular, deixando tudo na palma da sua mão de uma maneira muito confortável, ágil, e isso tem trazido muito valor para as organizações. Então veja que naquele processo que nós havíamos comentado, no processo de funil de vendas, o Bitrix ele atua aqui, ó, no nível do CRM, e se a gente fosse colorir esses círculos em azul para perceber aonde ele está atuando, veja que na verdade ele atua em todo o processo. Aonde está um pouquinho mais escuro aqui é que, embora não haja uma ligação direta, uma ferramenta direta nele, a integração para com ele, né? Por exemplo, os anúncios patrocinados, é possível se vincular ao marketing digital, ou melhor, ao meio marketing, fazendo retargeting. A parte de fanpage aqui, no caso de um Facebook, você pode fazer o formulário Ads, né, para captura de leads do Facebook, e integrar diretamente ao CRM, bem como as visitas presenciais. Você também pode fazer um registro direto aí
no CRM, estão nos dando uma cobertura integral de todo o processo comercial. Cada ponto aqui pode ser trabalhado de uma maneira, ou por uma ferramenta, ou por uma associação de ferramentas, ou ainda fazendo algum tipo de automação. Então, a forma mais sintética da gente definir o Bitrix seria aí uma plataforma completa para gerir o negócio. Porque, veja, se você considerar ali aquela pirâmide clássica das organizações, você tem a base da pirâmide um grau de ferramentas técnicas no nível operacional, por exemplo, na indústria, né, com softwares de automação para respectivas máquinas. E numa camada superior, no nível de gestão, você tem os ERPs, que são sistemas de gerenciamento, sistemas integrados de gestão, que integram departamentos como a área financeira, a área de recursos humanos, a área de produção, fazendo também uma parte fiscal, junto à contabilidade. E em cima disso, numa outra estrutura da pirâmide, no nível dos negócios, a gente tem o Bitrix, nos auxiliando, então, a fazer a comunicação entre as pessoas e empresas, a gerir novos negócios, as oportunidades e fazer todo o processo comercial. E, é claro, para aquelas empresas que possuem como atividade fim alguns tipos de serviços, como, por exemplo, a parte de desenvolvimento de software, você pode utilizar o Bitrix até mesmo em instâncias aí de ordem técnica. Então, veja, para que a gente visualize melhor o CRM do Bitrix, como ele está estruturado, nós temos várias ferramentas e recursos, ou ainda formas de trabalhar com diferentes contextos aí. Então a gente tem um fluxo que nos mostra uma espécie de timeline com todo tipo de relacionamento, todo tipo de contato que está acontecendo ou aconteceu dentro da plataforma com os nossos clientes, um dashboard com uma visão aí toda analítica dos negócios que estão sendo gerados, dos tipos de contatos, a quantidade de contatos, por período de tempo, por funcionários, as atividades nos dando uma espécie de cumprimento de agenda, né? Porque além do calendário, essas atividades elas são relacionadas aí como atividades de tarefas, de ligação, de reuniões, entre outras formas. Então temos os elementos aqui do CRM, os principais elementos, que são os leads, contatos, empresas e negócios, que nós veremos logo mais a relação entre eles, orçamentos, produtos, faturas e mais alguns outros itens que nos complementam, chamando atenção aqui para as automações, né, de leads, negócios, e o business process aqui, a automação de workflows por meio de processos de negócio, além de e-mails e tantas outras configurações importantes aí no processo de complemento ao CRM. Então, veja aqui um exemplo de um dashboard demonstrativo, aonde isso aqui é facilmente customizável. Esses quadros podem ser arrastados aí, gerenciados, configurados de uma maneira que nos traz uma visão analítica. Aqui é uma visão de dashboard, nós ainda temos uma visão, por exemplo, de Kanban, por lista, calendário, isso dentro de uma visão de negócios. Aqui, então, mostrando dentro dessa visão, a visão de Kanban, nos trazendo os negócios, ou para alguns conhecido também como oportunidades, né, de negócio, e o seu respectivo status com ações que podem ser feitas rapidamente aqui, numa função de arrasta e solta, gerenciando todo o processo comercial da empresa em cada estágio ou nas suas etapas aí do processo comercial. Quando a gente entra, por exemplo, dentro de um contato, nós temos os dados deste contato aqui à esquerda, e à direita todo o relacionamento ou todas as atividades feitas por meio deste contato. Como, por exemplo, imagine que a gente queira mandar um e-mail aí, além de ter automação, né, já com os modelos de e-mail, a gente pode fazer todo o cumprimento das ações
aqui à direita, e isso nos dá muito conforto, porque essa área realmente ela é muito intuitiva, muito com um visual muito agradável e fácil de uso, já que é um ambiente de trabalho aí do dia a dia. Aqui um exemplo que nós temos, por exemplo, de um negócio, de uma oportunidade, né, daquele cliente, aonde eu tenho também todas as interações, assim como ligação, que pode ser gravada, deixar comentários, tarefas, agendamento de reuniões, gravar as visitas presencialmente, ou ter a função ainda de aguardar, que é simplesmente para que a gente espere e deixe um comando aí para a equipe que um outro momento a gente faça o prosseguimento dela. Então vamos entender um pouco aqui como que o Bitrix ele pode nos ajudar, entendendo esses elementos do CRM, que são os leads, os contatos e as empresas, e eu pus ali embaixo os negócios, porque nós temos uma relação assim. Os leads, eles são convertidos em contatos em empresas e que os contatos em empresas geram seus respectivos negócios. Então, esses negócios, por sua vez, eles estão relacionados a um contato, ou a uma empresa, ou aos dois ao mesmo tempo. E nós temos ainda produtos que podem ser criados no Bitrix 24 relacionados aos negócios. Esses produtos são uma espécie de catálogo que a gente pode cadastrar, seja como produto físico ou uma produtização dos serviços, por exemplo. Toda a relação e um pipe também aqui de orçamentos, assim como configurações de faturas para que você tenha um controle aí das possíveis cobranças ou a forma de faturamento que a empresa possui. Lembrando ainda que, como o Bitrix possui APIs abertas, as integrações com outros sistemas de gestão financeira também são muito bem-vindos aqui. Essas atividades são as principais formas de interação que você pode fazer no CRM. Por exemplo, dentro de uma ficha de um contato, a gente pode tecer comentários, registrar ligações ou agendar ligações, tanto de recebimento ou de chamada. A gente pode enviar SMS ligados a serviços relacionados a esse tipo de função, enviar e-mail e receber o e-mail por ali, todo o cumprimento de tarefas e entre outros itens, como também estender aí por meio dos aplicativos. Então veja que essas atividades elas estão relacionadas ali naquela visão da lateral direita de uma ficha do CRM, para que possamos exercitar ou exercer melhor essas atividades, tá bem? Então, toda essa relação dos elementos, elas se relacionam às atividades que, por sua vez, acabam compondo um calendário de agenda, sincronizando inclusive com os serviços que nós conhecemos, tradicionais, como Google Calendar, todos os serviços aí da Office 365, entre outros que podem ser facilmente vinculados ao CRM, nos dando então uma noção clara daquilo que deve ser feito em relação a uma agenda de trabalho e também com a visão de calendário. Então veja aqui que quando nós entramos, por exemplo, num contato, nós temos algumas abas funcionais, e essas abas funcionais, elas trazem, por exemplo, a visão geral, onde estão todas aquelas atividades, os dados cadastrais daquela contato, e também da empresa, porque contato empresa possui essas mesmas visões aqui. Então, em verde mais escuro, nós deixamos as diferenças, que são negócios e o perfil. Portanto, eu consigo ver os negócios desse contato, assim como os negócios dessa empresa, assim como ver os orçamentos, faturas, e temos aqui também a possibilidade de estender essas abas com as listas, com alguns planos aí do Bitrix 24, como por exemplo o plano Professional, que a gente pode criar tipos, né, de listas específicos com conteúdos de acordo com o seu negócio. Então aqui veja que nós estendemos por dados de acesso, reuniões, levantamentos, materiais e conteúdos, notas fiscais,
e integração com o Zendesk, que é um serviço aí de tickets. E nos leads, nós já temos uma relação dos produtos e automação, assim como nos negócios, que temos produtos, automação e as faturas. Dessa forma, no intuito de facilitar, a gente pode entender melhor como está estruturado os contatos, as empresas, os leads e os negócios com as suas respectivas formas aí de atuações, né? Como, por exemplo, o fluxo de trabalho dá para a gente configurar e executar automações. Nós temos todo o histórico em todos esses elementos. Os documentos podem ser gerados automaticamente a partir de todos esses elementos. Documentos estes que podem ser contratos, podem ser propostas de trabalho, melhor, propostas comerciais, nos dando uma velocidade e uma automação muito significativa no processo comercial. Então, aquela parte da composição de dashboards, assim como outros relatórios que podem ser vistos, né, e montados, nos traz aí uma facilidade muito intuitiva no processo, que traz para a parte gerencial, para a gestão comercial da empresa, um acompanhamento em tempo real dos seus colaboradores ou dos seus vendedores, podendo ter metas de vendas, podendo ter uma leitura num período específico, acompanhando então como que está a performance aí da sua equipe de vendas e o tipo de contato mais utilizado, aqueles que estão conseguindo ter maior conversão e, obviamente, ver o valor de negócios aí que está sendo gerado também. Veja que um outro exemplo é a possibilidade da gente ouvir gravações efetuadas por meio de telefone, vinculando ali então, veja só, aos negócios, e esses negócios nos mostram todas as oportunidades abertas com determinado cliente, e assim a gente consegue ter os dados à esquerda e ali à direita o envio de e-mails, bem como poder automatizar etapas deste processo comercial. E essa automação do Kanban comercial se dá por meio de gatilhos que a gente pode criar e também regras a serem executadas de acordo com algumas condições, e é muito fácil a parte de configuração, aonde a gente já traz aqui uma série de exemplos, podendo às vezes mudar o estágio conforme ocorre um evento. A gente tem possibilidades de enviar e-mails. Por exemplo, imagine que uma proposta fique 3 dias parada, entre aspas, né? Isso pode ser notificado ao superior ou ao supervisor ou para o próprio vendedor, trazendo aí uma notificação, um e-mail, ou às vezes para o próprio cliente. Aí depende mesmo de cada negócio, de cada regra de negócio, para ver a melhor ação a ser tomada, e isso aqui é um mundo aberto de possibilidades, o que enriquece muito e empodera também muito a parte comercial, já que a gente pode automatizar, deixando processos fluidos e seguir também compliance aí das organizações de acordo com o SLA estabelecido, como por exemplo o período ou o tempo que cada vendedor ou que cada colaborador tem que exercer ou atuar em determinadas oportunidades de negócio. Então, realmente é muito rico aqui, e isso nos traz aqui muita possibilidade de fazer essas automações e incrementar a visão comercial da empresa. Dentro das oportunidades aqui, a gente tem, por exemplo, um lead, né? Onde dentro desses controle de leads, a gente pode gerenciar facilmente também os estágios de qualificação do lead, para que a gente possa evoluir eles a uma oportunidade de negócio. E com isso temos funções de, por exemplo, perceber a gestão desse funil e com isso notar a percepção de criar outros níveis ou de fazer qualquer tipo de configuração. É muito tranquilo e nos dá maior conforto, porque conforme
o negócio vai andando e vai demandando novos tipos de análises, a gente consegue fazer uma intervenção com custo muito baixo ou quase zero por ser rápido de implantação, muito leve, e isso traz aí uma visão muito prática do processo. Então, veja que quando a gente, por exemplo, precisa de fazer algum agendamento, faz diretamente ali pelo Kanban mesmo, como também dentro da ficha. A gente tem várias formas e lugares de fazer essas ações que estão sendo propostas aí ao tipo de negócio ou aquilo que está sendo necessário ser realizado, como por exemplo uma ligação. A gente pode perceber que as atividades ali, que não tem atividades, elas são notificadas para que se crie. Ao criar uma tarefa, a gente pode vincular isso ao próprio negócio ou ao lead, usar modelos de tarefa, e assim a gente percebe que realmente nós temos um ganho muito grande em produtividade, facilitando a visão e a gestão comercial da empresa. Por fim, os business process, né, os processos de negócio, eles trazem de fato a otimização e a fluidez operacional, porque além daquela automação do Kanban que nós vimos há pouco, a gente tem como fazer um desenho dos processos da empresa, como por exemplo um BPMN, né, uma anotação do processo de negócio, fazendo um desenho ali, um mapeamento dessas etapas, e essas condições podem ser representadas dentro do sistema, fazendo configurações de ações diversas, desde ao envio de e-mails, envio de mensagens ou criação de novos documentos, eventos realmente de pequena, média e alta complexidade, de acordo com a regra do seu negócio. E esse ponto aqui é o ponto que deixa de fato o Bitrix muito mais poderoso do ponto de vista de ferramenta, já que ele acompanha o negócio e não o contrário, né? E não o negócio acompanha a ferramenta. E esse passo aqui, ele requer uma noção de programação lógica. No entanto, um usuário que não entenda de programação, mas que tenha o pensamento lógico quanto aos seus processos de negócio, pode operar também numa boa. Com isso, a gente vai ver ferramentas para o comercial, abordando o marketing, os funis de vendas, trazendo-nos relatórios, auxiliando aí na geração e nutrição de leads, cuidando então desse marketing automatizado. E com isso a gente estende ainda com as ferramentas de gerenciamento de projetos e tarefas. Muitas empresas trabalham especificamente com projetos e utilizam abordagens diversas, como por exemplo metodologias ágeis ou metodologias clássicas, usando o gráfico de Gantt. E o Bitrix 24 traz todas essas abordagens. Você pode visualizar por meio de Kanban, por meio de gráfico de Gantt, por meio de listas, e tem um planejador também pessoal que você organiza da maneira que você entender, né, que é visualizado apenas por você, e isso enriquece bastante o processo de gestão operacional também, mesmo para aquelas empresas que não trabalham especificamente com projetos. E essa visão também de portfólio, que é quando nós trabalhamos com vários projetos, temos uma visão de gestão de múltiplos projetos ao mesmo tempo, é possível se fazer no Bitrix, além de ter aí uma relação também de possibilidade de acompanhamento e divisão das tarefas no aplicativo móvel. Então veja aqui algumas telas, né, do Kanban. Para quem conhece o Trello, se sentirá muito familiarizado com a vantagem ainda aqui no Bitrix de você ter filtros, podendo filtrar esses cards aqui, ou essas tarefas, da maneira que você bem entender, seja por tarefas da semana, por tarefas que estão atrasadas, que estão quase atrasadas, por outros responsáveis por específicos projetos, além dos grupos de trabalho também, que trazem uma visão muito completa, e no outro vídeo nós vamos abordar um pouco mais sobre esse tema, falando sobre os grupos de trabalho no Bitrix, que é um outro ponto muito poderoso aqui.
Ferramentas para a gestão de documentos. É uma ferramenta muito importante, já que você consegue deixar guardados os artefatos que são gerados durante a sua jornada comercial. Imagine os contratos, materiais que são elaborados ao longo do processo aí da proposta ou no desenvolvimento de um projeto, e isso pode ser também classificados de acordo com permissões de acesso com a estrutura organizacional da empresa, e isso facilita-se muito para que você tenha um ponto de acesso centralizado com um disco virtual. No plano professional, você tem um espaço ilimitado, você tem aí o disco virtual da empresa, os arquivos podem ser compartilhados com segurança, e assim você integra ainda com outros serviços já também de mercado, como Dropbox, Google Drive, OneDrive, e os visualiza também no seu aplicativo. E o CRM Drive ele trouxe aí recentemente uma função de elasticidade, onde você pode gerenciar ou comprar espaços conforme a sua demanda. E esses arquivos são também disponibilizados de forma física no seu computador. Na verdade, ele sincroniza apenas aquilo que você deseja baixar. Ele faz uma lista das pastas, né, economizando espaço no seu HD, e assim ele traz uma possibilidade completa para que os arquivos que são salvos aí na sua máquina sejam upados, né, façam upload aí instantaneamente para o seu Bittrex, além de ter uma ligação muito direta e completa também com a parte de automação dos workflows, onde quando se salva, por exemplo, determinadas propostas comerciais, você pode criar um fluxo automatizado para que aquela proposta seja salva já no diretório desse arquivo, aliás, o diretório desse cliente, né, na respectiva pasta do Drive, trazendo também mais fluidez e garantindo que os arquivos sejam armazenados de uma forma estruturada e correta dentro da organização. Bom, dentro da parte comercial, não poderia ficar de fora toda a parte de comunicação, já que envolve muita comunicação, tanto entre pessoas da equipe, e assim a gente vê o atendimento sendo muito bem contemplado, com uma telefonia completa. A telefonia permite que se integre também com o PABX da empresa, além dos números de telefones locais. Para quem pretende alugar números novos, o Bittrex oferece praticamente também em quase todos os estados brasileiros, com um número de código de área disponível para que sejam alugados números telefônicos, assim como também um 0800 para ligações locais, e uma rede social interna aí que dá para fazer uma espécie de intranet entre os colaboradores, que enriquece muito a discussão, um acompanhamento do processo que está acontecendo nas etapas comerciais, para que os gerentes então possam fazer essa leitura mais dinâmica, e assim a gente vai vendo que a comunicação em tempo real ela se torna um pouco mais estruturada dentro de um ambiente, de um aplicativo corporativo, né? Não perdendo essas informações ou esses campos ou essas informações valiosas que às vezes ficam perdidas em alguns comunicadores informais que fatalmente as pessoas utilizam. Assim, nós conseguimos integrar também com outros serviços de e-mail, como Outlook, iCloud, Office 365, e entre outros. E essa parte de comunicação é muito efetiva com vídeos, o chat dentro dos grupos de trabalho ou projetos, e ainda entre as pessoas se torna também bastante eficiente, além da integração com o número de telefones, possibilidade de disparo de e-mails de campanha aqui por newsletter, a parte de campanha por SMS, poder fazer o retargeting ou remarketing com as tags do Google, fazer o pixel, né, do Facebook, Instagram, fazendo remarketing,
além do Sales Boost, aqui que permite um registro de campanhas por dados que se repetem, como os leads repetitivos ou os negócios que se repetem, fazendo com que isso seja enviado periodicamente e filtrando por aqueles segmentos que foram selecionados no período. Além disso, nós temos aí muito mais ferramentas que, por não ser o foco da apresentação, a gente pode mencionar aqui, como nós citamos já a intranet social, a parte de e-mail, temos parte de RH, automação dos fluxos de trabalho, que é um outro ponto também interessante, que não é automação de processos de negócios em fluxo de trabalho, como solicitação de viagem, solicitação de faltas ou de ausências, ferramentas para engajamento e um construtor de sites muito completo, belo, podendo fazer não só sites, como também landing pages, totalmente integrado aí ao seu Bitrix. Então, realmente é uma plataforma completa para o negócio e a gente vê que nós temos alguns planos para o Bitrix. Esses planos vão desde um plano free, e esse free ele é totalmente free, não é trial, né? As pessoas às vezes perguntam por quanto tempo dura essa licença free, e na verdade o free ele não expira. Ele tem naturalmente algumas limitações de funcionalidades e por número de usuários. Já existe uma versão trial que você pode experimentar a versão professional por 30 dias, mas o free será sempre free. Agora, a versão Plus custa $39, a Standard $99 e a Professional $199. Aqui na ByteBio, por sermos parceiro Bitrix, nós estamos autorizados a vender as licenças no valor em reais. Com isso, a gente pode fazer aí venda para empresas aqui no Brasil que não podem ou não preferem gastar ou pagar aí diretamente no cartão, e assim a gente segue um valor de tabela mundial, que são os valores fixados em $39, $99 e $199. Esses valores são convertidos naturalmente em reais, e assim a gente percebe que uma das grandes vantagens do Bitrix é que ele não vende licença por usuário, e sim estabelece um limite de usuários. Diferente de alguns outros sistemas que cobram, por exemplo, alguns dólares por usuário, né? À medida que a sua empresa entre mais pessoas, isso fica mais caro. Aqui o Bitrix você tem, por exemplo, um valor ilimitado de $199. Então, de acordo com o plano, naturalmente nós temos as funcionalidades disponibilizadas. Então, no aspecto de comunicações unificadas, aqui a gente tem rede social corporativa para todos, telefonia para todos, todos esses pontos, exceto aqui no Free e no Plus, que temos os usuários externos. Vale ressaltar que entre o Plus e o Standard, existe aqui um plano especial, que é o CRM+, que ele tem algumas funções também destravadas aí na visão de CRM. A parte de gestão, ou gerenciamento de projetos e tarefas, a gente tem essas funções completas, e você percebe que a única limitação são os campos personalizados e aqui a dependência entre tarefas. Fora isso, é praticamente tudo destravado. A gestão de documentos também, ela traz uma completude aí para praticamente todas as versões, apenas com bloqueio de documentos sendo aqui restritos, né, a certos planos. Já o planejamento e relatórios e gerenciamento de tempo, para quem trabalha aí com gestão de tempo, com equipes remotas ou presenciais que necessitam de gestão de tempo, nós temos aí esses planos também que contemplam esse tipo de recurso. E a parte de CRM, automação de vendas, muito completo também. Veja vocês a quantidade de recursos existentes e possíveis aqui dentro do Bitrix, nos dando então um poder de
nos prepararmos aí, de estruturar a área comercial de uma forma muito completa, ligando aí com o e-mail marketing e fazendo as automações necessárias. É realmente um ponto que deve ser considerado entre outras ferramentas, porque ele traz já a integração com várias outras possibilidades de uso. Ao invés de você ter múltiplas ferramentas aí de contratos separados, o Bitrix ele te traz essa sensação de uma plataforma onde você tem tudo por ali, e isso é realmente muito vantajoso e para que a equipe fique no ambiente integrado, unido, exercendo a sua atividade. Então, o CRM Marketing aí no plano free tem até 5.000 e-mails por mês, e assim a gente vai vendo as possibilidades aí de cada plano. Os canais abertos é um outro ponto também que é bastante visto, já que faz a integração de comunicação com os canais do nosso público externo, né, ao nosso sistema. E aí a gente tem algumas limitações aqui no plano free, e ele é realmente um dos pontos fortes também de integração com o nosso CRM. A telefonia ela está praticamente destravada, tirando aqui também alguns cuidados aí para o plano free, mas é uma completa ferramenta para a parte de telefonia, para atendimentos, e temos aqui também o IVR, né, conhecido como URA aqui no Brasil, que são aqueles números que a gente liga para cair em determinado setor, e assim a gente vê a integração com PBX, suporte para telefone VoIP, é realmente bem completo. A parte de gestão de funcionários, como por exemplo presença e ausência, ao engajamento, nós temos uma série de pontos aí que também contempla bem essa visão, principalmente para times que trabalham com pessoas remotas, que acabam servindo aí para que você tenha um controle tanto do time que está dentro da organização, como também para usuários externos. Assim, as automações dos fluxos de trabalho, né, com BPM, que é a anotação ali do modelo de processo de negócio, sites e landing page. Veja que você pode criar seu site em todos os planos, apenas no plano free que fica a marca do Bitrix 24, mas você pode usar domínio próprio em todos os tipos de planos. Os aplicativos também disponível em todos os planos, e suporte aí também disponível para aqueles que comprarem a licença. Então vamos ver agora os serviços Bitrix 24 aqui, oferecidos pela ByteBio, para que vocês entendam como isso pode incrementar o seu negócio, já que a gente atua desde a parte de consultoria, de desenvolvimento, parametrização e implantação, e capacitação e treinamento também aí do pessoal. E é importante lembrar que a gente atua sob medida, né, ajustando aí conforme a necessidade, fazendo projetos específicos, fazendo uma atuação sob demanda, e a nossa abordagem ela é totalmente voltada para o negócio. Então a gente gosta e precisa de entender o seu negócio, diagnosticar ali os processos, nos envolver um pouco com o seu negócio, para que a gente traga a ferramenta como meio de operar os processos que a empresa necessita. A gente trata a ferramenta como meio, né? Mas principalmente a gestão, a visão do negócio é que faz com que a gente consiga fazer bom uso da tecnologia. Então vamos conhecer aqui os principais serviços para que a gente tenha uma ideia de como nós estamos organizados e de como nós podemos auxiliá-los. Então, lembrando que a ByteBio é parceira oficial Bitrix 24 no Brasil, e isso confere a nós a possibilidade de auxiliar vocês em seus negócios, trazendo toda a nossa expertise, a nossa experiência ao longo de todos esses anos, com a nossa vivência na área técnica, na área de tecnologia da informação, e com os aspectos que o Bitrix 24 pode trazer para impulsionar e resolver problemas de negócio, impulsionar os negócios e resolver seus problemas
aí dentro das organizações. Então, a análise dos processos de negócio e automação é um serviço que a gente presta aí para fazer todas as automações necessárias dentro daquilo que a empresa se presta, né, em relação aos processos que podem ser automatizados por meio das ferramentas aí que o Bitrix proporciona. Além disso, nós temos a possibilidade de fazer um desenvolvimento customizado de aplicativos, de sistemas web que se integram ao Bitrix, construir websites e landing pages, sendo com a ferramenta Bitrix ou não, as customizações aí para quem trabalha com plano self-hosted ou on-premise e algumas integrações também com as APIs disponíveis. A gente auxilia com a consultoria em vendas com o Bitrix 24. Isso significa que a gente traduz o seu negócio com o Bitrix, né? Ou seja, a gente vê quais são as melhores formas de utilizar as ferramentas do Bitrix para que o seu negócio seja de fato atendido no seu processo comercial aí em vendas, assim como na parte de projetos, seja qual for a sua abordagem, seja abordagem adotando padrões do PMI, com abordagens ágeis, como o Bitrix possui essa flexibilidade, essa customização, a gente tem experiência também de contribuir com essas vertentes, já que utilizamos também em nossa empresa com essa finalidade de projetos. A gestão eletrônica de documentos, ou então o gerenciamento corporativo de conteúdo, né, que é o ICM, também é outra forma de contribuir aí, vendo como que estes processos dos artefatos, dos documentos que podem ser automatizados, eles poderiam ser vinculados aí dentro do Bitrix de acordo com as regras também do seu negócio. A parametrização e implementação, que é justamente deixar o Bitrix aí com a cara da sua empresa, com os campos específicos, criando relatórios, fazendo esses gatilhos e automações, parametrizando os funis de vendas, os tipos de contato, enfim, tudo aquilo que você precisa para que se sinta confortável, né, em relação às coisas da sua empresa no Bitrix. Fazemos com isso o treinamento e capacitação em loco ou remotamente, com grupos separados, como por exemplo com alta gestão, com corpo administrativo, com equipe de vendas, com time operacional técnico, ou então para toda a equipe, e isso nos traz muito prazer e alegria, porque a gente acaba conhecendo muita gente nova, aprendendo muito também e podendo trocar essas experiências. Nós fazemos aí a integração de e-commerce para sites em WordPress, Shopify e outros também, mas que a gente acaba criando, por exemplo, quando um checkout é feito, né, quando uma venda é realizada, nós criamos um negócio, um contato no Bitrix, um lead no Bitrix, ou ainda uma oportunidade de negócio quando a venda ela está acontecendo. Integração com redes sociais, que é justamente quando alguém comentar, por exemplo, no Facebook ou no seu Instagram, que isso vem aí para o seu chat dentro do seu CRM, no canal de comunicação, podendo ter essa visão também integrada. Configuramos a parte de telefonia, integrações, aí telefonia VoIP, dando também todo o direcionamento para aqueles que querem fazer a ligação telefônica por meio do seu PABX, e assim a gente acaba configurando também todo o setup aí dessa telefonia que o Bitrix oferece. O suporte técnico especializado nosso, ele é personalizado, então a gente tem uma pessoa, um sucesso do cliente aí para cada usuário. Nós, dependendo do plano, também oferecemos um número direto para que ele tenha um canal único ligado. A gente customiza o atendimento conforme o cliente gosta, né? Ou seja, conforme o canal de preferência do cliente, seja por WhatsApp, por Skype, por telefone, e-mail, enfim. Então, com tudo isso, nós temos os nossos SLAs,
e assim a gente consegue fazer um atendimento próximo, bem direto mesmo, aonde sempre um atendente que cuida daquela conta acaba conduzindo aí esse cliente até em toda a sua jornada de trabalho conosco. Fazemos também cursos personalizados, às vezes um pouco diferente do treinamento. Você pode ter algumas solicitações aí sob demanda e esses cursos podem ser gravados, né? E ficar armazenados aí para que outros colaboradores, quando eles entrem, eles possam assistir esses cursos, se capacitando aí num processo contínuo de aprendizagem, além da gente também às vezes criar determinados cursos de demandas específicas de problemas aí relacionados de uma maneira também peculiar à sua organização que a gente pode resolver com o Bitrix. Esses cursos também podem ser presenciais ou remotos. Fazemos toda a parte de migração e importação dos dados, seja de outros CRM, seja de planilhas, seja de arquivos aí diversos que se tenha, para que isso seja importado como contato, leads, empresas e negócios dentro do Bitrix. Fazemos a configuração setup de campanhas de e-mail marketing, integramos aí com o MailChimp e com isso também a integração e configuração de e-mails, né, auxiliando você nesse processo para que os seus e-mails sejam aí visíveis aqui dentro da plataforma e para que tudo funcione da melhor forma possível. Assim, você percebe que nós temos uma visão do negócio, a gente observa quais ferramentas são adequadas e consideramos também as pessoas e os processos dessa organização com respeito à cultura da empresa, porque a gente não tem um plano específico de implantação, já que cada empresa tem um processo, um mindset ali das pessoas, e com isso a gente acaba respeitando isso, já que a gente considera que cultura não se combina, né? Cultura se cria, se desenvolve. E as ferramentas também, elas são analisadas conforme todo o ecossistema que a empresa já possui e às vezes é viável fazer integrações com ferramentas já existentes ou também às vezes sugerimos outras ferramentas que se estendem ao Bitrix, atendendo por sua vez o que a empresa necessita, né? E não aquilo, na verdade, relacionado apenas a uma demanda de implantar um software, uma ferramenta que poderia até mesmo ser o Bitrix. Assim, vocês estão todos convidados a conhecer um pouco mais sobre a ByteBio, quem sabe tomar um café conosco quando estiver aqui nas proximidades de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui no interior de São Paulo, mas atendemos todo o Brasil, nós viajamos aí até os nossos clientes, os clientes também vêm até nós, ou nós nos encontramos remotamente, mas já temos aí alguns anos de trabalho nessa área de desenvolvimento e isso nos deixa muito feliz em relação às oportunidades de poder fazer novas descobertas, novos desafios sendo vencidos, solucionando problemas de negócio, fazendo com que as empresas cresçam, fazendo novos amigos, colegas de trabalho aí por todo o espaço que acaba nos enriquecendo muito e nos deixando completos do ponto de vista profissional, que justifica todo esse esforço, né, que a gente tem feito ao longo das nossas jornadas de trabalho para que as empresas se automatizem, transformem e com isso nós nos colocamos verdadeiramente à disposição. Porque o nosso propósito ele é solucionar problemas de negócio por meio de gestão e tecnologia, de maneira efetiva e sustentável. Nós atuamos então aí na otimização e melhoria de processos por meio de tecnologias, a gente desenvolve sistemas, fazemos leituras e proposições assertivas que sejam também exequíveis por meio das nossas consultorias, por meio de nossas análises, visando aí a fluidez na operação, né, ou de assuntos complexos ou de operações complexas, respeitando sempre a cultura para poder atuar nessa medida certa aí, vendo as ferramentas, analisando os processos, mantendo o foco desses objetivos e principalmente ao propósito do negócio.
Então foi um prazer. Deixo aqui os meus contatos para que vocês possam ficar e sentirem-se livres para contactar, tirar qualquer dúvida e ver a melhor forma que nós podemos fazer para contribuir aí a vocês. Vou deixar um link aqui embaixo de outros canais nossos e também de uma instalação Bitrix aí para caso você queira testar e fazer totalmente gratuita para que você avalie a ferramenta ou então conte com nós para te auxiliar nesse processo. Até a próxima.